Na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do 1º ao 7º versículo, quero convidar a todos para que façamos uma leitura alternada. Os irmãos podem acompanhar aqui no telão, para que facilite a leitura em conjunto. 1 Timóteo 3, a partir do 1º versículo. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Que o Senhor aplique a sua palavra em os nossos corações. Amém? Vamos passar, queridos, a apresentação dos pastores e também das igrejas. A secretária da igreja deve estar fazendo as devidas anotações para que conste também no livro de Atos da igreja esse momento. Pedir então que os colegas que se apresentem, falando seus nomes, suas igrejas, e se ovelhas estiverem acompanhando seus pastores, no momento que eles se levantarem, também por gentileza se levantem para que toda a igreja seja apresentada ao mesmo tempo. Os pastores. Mais algum? Tá só, pastor? Ok. Amém. Igreja Batista Nova Canaã, congregação em Campelo. Igreja Batista da Paz. Pastor Divino, PIB de Campos. Muito bem. Representante das igrejas Batista da Planície ou de outra associação. Irmãos de outras igrejas, por favor, se ponham de pé. Não sei não. Igreja Batista de Custodópolis, Esperança aqui em Travessão, Cidade Luz, Custodópolis, Igreja Batista em Vera Cruz, Igreja Batista Betel, Estrada do Paraíso, Palavra e Vida aqui em Travessão. Formaram todo que o concílio é de igrejas batistas, né? Mas temos também irmãos de outras igrejas, inclusive colegas pastores que foram convidados pelo irmão Anderson, pela nossa igreja, colegas que colaboram na pregação do Evangelho aqui nessa localidade, com quem, né, temos boa amizade, bom contato e com muito respeito, né?
vivenciamos aqui a pregação do Evangelho. Então gostaria de também dar oportunidade a esses colegas de outras igrejas, porventura estejam conosco aqui nessa noite, que também se apresentassem. Ok, colega, obrigado. Onde? Manancial de vida. Temos algum outro pastor, líder de igreja? Muito bem, dizer a todos que são muito bem-vindos em nome de Jesus, né, todos os irmãos representando as suas igrejas, os pastores, louvamos a Deus pela vida de cada um. Então vamos nesse momento, queridos, constituir o presbitério, diretoria do presbitério, pastor Tiago Rangel também chegando, que vai te Palavra e Vida. Chega para cá, meu querido. Vamos constituir então a diretoria do presbitério e em seguida passarmos ao exame do candidato. Espero então dos irmãos proposta para indicação do presidente do presbitério. Proposto e apoiado. Todos favoráveis, digam sim? Sim. Amém. Secretário. Pastor Edmilson. Já está até anotando, já se auto-elegeu, né? O examinador. A ordem, nossa sessão, ela tem por hábito indicar o examinador, mas o concílio é soberano, então precisamos que essa indicação da ordem seja homologada por este concílio ou que um outro seja indicado em seu lugar. A ordem indicou o nome do pastor João Júnior para ser o examinador. Apoio para a homologação do examinador. Todos favoráveis, levante uma de suas mãos. Contrários, certamente não os temos. Para a oração consagratória. Quem os colegas querem indicar? Pastor Tiago Rangel. Lembrando que aquele que fará a oração consagratória e a entrega da Bíblia deverão retornar na quarta-feira, caso o candidato seja aprovado. Tudo bem, pastor Tiago? Ok. Apoio? Favorável, levante uma de suas mãos. Obrigado. Para a entrega da Bíblia. Pastor Jonas. Apoio? Os favoráveis, digam sim. Sim. A contrários? Não os temos. E para orador ocasional. Aí faculta sempre, né, esse privilégio ao examinando de indicar o orador. E ele já nos indicou, abrir mão do privilégio, né, para que ele convidasse um outro, mas ele insistiu, até porque eu queria fugir dessa responsabilidade. Então os irmãos querem transformar em proposta, em apoio? Os favoráveis, levantem suas mãos. A contrários? Creio que fechamos, né, irmãos? Diretoria com presidente, secretário, examinador, ação consagratória, entrega da Bíblia e orador ocasional. Tá? Então está assim constituída a diretoria do presbitério para examinar o irmão Anderson Marques Barbosa. Então o que temos a fazer agora é isso, né? Passar ao exame do candidato. Então quero convidar o irmão Anderson para ir aqui à frente, também o examinador, pastor João Júnior. Eu vou convidar o diácono e seminarista, irmão Leandro, grande amigo do irmão Anderson, para orar, entregando ao Senhor a vida do candidato nesse momento de exame, também do examinador, que Deus esteja abençoando e conduzindo tudo pelo seu Espírito. Vamos
orar, em seguida o examinador terá a palavra. Oremos. Grandioso Deus, nosso Pai, nesse momento, ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor continue na direção, ó Pai, de tudo aquilo que foi preparado para esta noite, Senhor. Pai, que o Senhor esteja agora abrindo a mente do teu servo, ó Deus, tudo aquilo que ele aprendeu no decorrer dos anos naquele seminário, Pai. Que o Senhor venha se trazendo agora a sua mente, abençoando também o pastor João Nogueira, Pai, que sejam, Deus, ambos tremendamente usados pelo Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus eu te peço, eu já te agradeço, porque é algo histórico para nós, para a tua igreja, Senhor, e eu creio que o Senhor já está, ó Deus, fazendo maravilhas na vida do teu servo, Senhor. Então, ó Pai, em nome de Jesus, continue a abençoar esta noite, em nome de Jesus que eu te oro e agradeço. Amém. Tem assim um outro microfone. Tá. Fica à vontade, se quer sentar aqui. Tá bom. Meus irmãos, é com muita alegria que nós estamos aqui e tenho que dizer para os irmãos aqui da Primeira Igreja Batista de Travessão da minha surpresa. Tive aqui há menos de um ano e agora ao chegar vi a obra enorme que os irmãos fizeram. Tanto os irmãos como o pastor Paulo estão de parabéns. Que Deus continue os ajudando, que Deus continue dando direção. Ao chegar aqui e ver o Anderson de terno, eu me arrependi de não ter vindo. Mas se ele pensou que ia me amedrontar com terno, é melhor ele folgar a gravata, né? Mas eu acredito que a igreja é quem cuida dos seus pastores, que cria e forma os seus candidatos. O período do seminário é um período de aquisição de conhecimento, mas é na igreja que a gente aprende a ser pastor. É aqui junto com os irmãos, junto com o pastor Paulo, que o Anderson aprendeu como deve ser o pastorear, como deve ser o cuidado com as ovelhas do Senhor. Então a gente sabe que aqui é mais um proforme daquilo que ele já vem desenvolvendo ao longo dos anos e ao longo do seu ministério. E para começar, que antes deve já estar tenso, né? Como é que está a mão, Nantes? Faz assim para todo mundo ver. Os irmãos acham que está nervoso, né? Pouquinho, né? Cadê sua esposa, Anderson? Está aqui. Está ali, e sua família. O restante, pedir todos os familiares do Anderson que se coloquem de pé, que é motivo de alegria. Está vendo, você não está só aqui. Eu queria ver quanta gente tinha, para saber de quantos talvez eu precisasse correr, né? Mas Deus abençoe os irmãos, estão aqui dando testemunho também da sua vocação. Poder sentar, irmãos. Tem os irmãos da congregação também que estão aqui. Pedir os irmãos da congregação também que se coloquem de pé. Amém. Que Deus possa os estar abençoando. Poder se sentar, queridos. Você também, pode ficar tranquilo. Tem muita gente. Estou tentando. Mas comece a falar para nós, Anderson, da sua experiência de conversão e chamada. Como se deu isso na sua vida? Olha, a convenção foi bem novo, né? Eu despertei esse desejo pelo Evangelho, fui criado no Evangelho, como foi bem colocado pelo pastor Paulo, né? Desde os 2 anos de idade que minha mãe começou a me levar às igrejas, me levava às igrejas mesmo por causa de uma enfermidade que até então se encontrava na minha vida, que era febre reumática, e ela começou andando em busca da cura dessa enfermidade, e através dessa busca ela entendeu que a cura principal precisava não era da febre reumática, e sim na vida espiritual. Foi onde começamos a frequentar, eu estava com 8 anos de idade, a primeira igreja batista ali de Custodópolis, a igreja do pastor Mário, ali onde eu fui batizado com os 12 anos, mas antes do meu batismo já começou a despertar o desejo, com 8 anos, de ser um pastor, né? Quando alguém me dirigia, a pergunta, né, que é feita, geralmente os pais fazem para os filhos, o que você pretende ser quando crescer? A única coisa que eu respondia nessa idade era ser pastor ou bombeiro, né? As duas coisas, pastor ou bombeiro.
né? E com 12 anos, quando me batizei, com 12 anos e meio, me afastei da igreja, né? Fui para o mundo, comecei vivendo uma vida distante do Senhor, acabei conhecendo coisas que me atrapalharam um pouco lá atrás, mas com 24 anos retornei, e com 25 anos esse desejo novamente foi despertado, de vir para o ministério pastoral, né? Onde cheguei até aqui. Então, esse despertar foi ainda quando criança, né? Sempre vendo ali o pastor Mário pregando, sempre estando envolvido, gostava demais de estar estudando a Bíblia, desde dessa minha infância, né? Classe dominical, a revista que era um semestre, eu estudava ela em um dia, uma semana, né? Gostava muito de conhecer. Isso, né? Então, havia esse desejo, esse despertar, que se perdeu por um tempo, porém reacendeu no momento que eu retornei para o Senhor. Amém, amém. Irmão, com relação ao seu ministério pastoral, a gente sabe que a ferramenta de trabalho do pastor é a Bíblia, a palavra de Deus. O que é a Bíblia para você, na sua vida? A Bíblia é um instrumento de fé e verdade, né? Realmente a minha ferramenta, né? A nossa ferramenta de trabalho, a palavra de Deus, livro, né? A coleção de livros, né? Deixado por Deus para nossas vidas, para que através da palavra de Deus a gente venha entender como que devemos viver na sociedade, como marido, como um membro do Senhor, como pastor, como, né? Qualquer área inserida na sociedade. A palavra de Deus é um grande manual para poder nos ensinar isso. Então a Bíblia para mim é esse instrumento de fé em verdade ao qual eu posso me basear nela para poder viver. Tá certo, tá certo. A sua Bíblia é a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus? Ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus para a sua vida, né? Em termos técnicos existem 3 expressões, que é revelação, iluminação e inspiração. Isso diz respeito à Bíblia. O que são essas 3 palavras? O que são esses 3 conceitos para você? Revelação, Deus, né, passando para um homem a palavra dele, que hoje é a palavra que nós temos em mãos. Inspiração foi o que o homem recebeu de Deus. O homem foi inspirado por Deus para poder escrever a palavra revelada a ele. E iluminação é hoje o que Deus nos concede para poder compreendermos essa palavra. Então hoje revelação não existe? Não, a palavra de Deus já é a revelação completa de Deus. Já está fechado? Está fechado. Não precisa mais que um anjo venha e te fale alguma verdade nova? Não. Não. Isso daí você já tem essa certeza, né? Pergunta dos juniores, né? Já que você começou cedo, quantos livros tem a sua Bíblia? 66. Quantos do Velho, quantos do Novo? São 39 do Velho e 27 do Novo. Isso aí. E quais são as grandes divisões aí que existem no Velho e no Novo Testamento? São os Pentateucos, os históricos, poéticos, profetas maiores, profetas menores. No Novo Testamento, os Evangelhos, histórico, né, as cartas paulinas, cartas gerais e revelação. Revelação. Fecha com Apocalipse lá, né, como revelação. Bem, se a gente for entrar agora na parte de teologia, a gente poderia ficar aqui pelo menos mais umas 2, 3 horas e a gente não ia chegar a um fim, porque a parte de teologia ela é muito vasta. Você pode dizer para nós quais são as teologias, algumas teologias que existem? A teologia sistemática, né? A teologia hermenêutica, teologia bíblica, teologia exegética. Isso mesmo. Mas nós vamos nos prender à sistemática, né? Quais são algumas das áreas abrangidas pela teologia sistemática? Cristo, universo e história. Tá. Aí Cristo é cristologia, né? E o Espírito Santo, pneumatologia, né? Essas áreas aí que a gente vai começar a trabalhar. E teologia diz respeito a quem?
A Deus. A Deus. Quem é Deus para você? Deus é um ser supremo, né, autoexistente, né, criador de todas as coisas, né, completo, né, em sabedoria, bondade. Mas Deus é tudo para mim. Você usou a expressão que Deus é um ser. Então Deus é uma pessoa, né? Uma pessoa. Não é uma energia, uma força. Não, é uma pessoa. Tem essa convicção. Tem. Se é uma pessoa, o nosso relacionamento com Ele é um relacionamento pessoal. Não se faz por representação, né? É eu com Deus, você com Deus. Agora, quando a gente fala de Deus, a gente costuma falar também de atributos de Deus. Você pode dividir esses atributos? Quais são os tipos de atributos? Os atributos naturais e os atributos morais de Deus. Atributos naturais são aqueles que ele não compartilha com o homem, que é a onipresença, onisciência, onipotência e imutabilidade. E os atributos morais são que eles compartilham com os homens, né? Que é amor, misericórdia, tristeza, alegria, muitos outros. E muitos outros. Mas esses são o que ele compartilha com o homem. Com o homem. Se a gente fala de Deus na Bíblia, a gente também começa logo a pensar no Filho. Quem é Jesus? Jesus, segunda pessoa da Trindade, né, é o Deus encarnado, né, que veio para poder cumprir uma grande obra, que foi de nos religar novamente com o Pai. É a segunda pessoa da Trindade. Eu não ia perguntar sobre Trindade agora, mas já você deu a deixa, né? O que é a Trindade? Trindade é tríplice manifestação de Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. Então são três pessoas? Três pessoas. Então são três deuses? Não, três pessoas e uma só essência. Uma só essência. Um Deus só e três pessoas. Você teria uma explicação? Às vezes os irmãos ficam confusos com isso de Trindade. E é bom a gente dar uma visão. Como que você explicaria para a sua congregação, os irmãos estão aqui, como que você explicaria a Trindade? Então, botar assim, é algo confuso para muita gente ainda no nosso tempo, né? Mas a minha forma de explicar a minha congregação falar um pouco sobre a Trindade, seria de usar até elementos utilizados por nós hoje como a água, né? Nós fazemos uso da água, né, que é H2O, mas somente a água. Nós não conseguimos enxergar os outros elementos nela. Então Deus, eu vejo da mesma forma, são três pessoas, mas totalmente ligadas uma com a outra, né? Não existe contradições entre as três pessoas de Deus, né? É como se pudéssemos dizer assim, né, que são Deus, né? A palavra é essa, totalmente ligados. Então, nessa explicação que você daria, os três estados físicos da água, né, líquido, sólido e gasoso, representariam as três pessoas da Trindade, né? Cada um com um papel diferente. Cada um com uma função. Com uma função. Mas vamos voltar a Jesus, que foi você que abriu a brecha para a Trindade, né? Amém. Vamos voltar para Jesus. Você falou de Jesus como Filho de Deus, mas na sua vida, quem é Jesus para você, na sua experiência? O que é Jesus para mim? De que forma eu enxergo Jesus? Olha, enxergo Jesus como o próprio Pai, né? Se a gente for assim, numa visão mais bíblica, a gente vamos pegar assim, Jesus como irmão, né? Mas na minha experiência com Deus, tanto Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eu tenho os três como Pai, né? Aquele que cuida de mim, aquele que sempre está comigo a todo momento. Então eu não enxergo Jesus de uma outra forma. E qual é a obra de Cristo? A obra de Cristo, Ele é Salvador, executor e construtor. Ele estava presente na criação? Estava. Gênesis 1:1, né? Onde fala ali sobre o Espírito de Deus que pairava sobre a face das águas. Gênesis 1:26, né? Onde Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Lá em João, capítulo 1, versículo 1, fala do verbo que se fez carne e habitou entre nós, né? Então, a palavra de Deus, ela vem mostrando a passagem do Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, quando apareceu ali o quarto homem, né? O próprio Nabucodonosor reconhece que aquele homem era semelhante ao Filho dos deuses, né? Então, nós cremos que esse é Jesus, pelo menos assim. Uma manifestação, né? Isso. A teofania. Isso. Agora, partir para existem muitas expressões na Bíblia que dizem respeito a Jesus. Jesus é o caminho, a verdade, a vida, é o pão. Qual dessas expressões com relação a Jesus você mais se identifica? Jesus como caminho, verdade e vida. Jesus como caminho, verdade e vida. Não há outro caminho? Não. É o caminho, né? Ele é o caminho. O caminho. Agora, Jesus, quando estava aqui na terra, ele não se cansava não, né? Porque você imagina Deus cansado? Olha, a palavra apresenta Jesus cansado, né? Mateus capítulo 4, no momento que Satanás se aproxima dele para tentá-lo, né? Mostra ali diz que Jesus estava com fome, né? Lá em João capítulo 4, quando ele se aproxima da mulher samaritana, também mostra Jesus ali, né? Nesse estágio de fome, de sede, e por algumas vezes a palavra de Deus apresenta Jesus, sim, cansado, até mesmo porque além de ser Deus, ele também era homem. Então ele não era só Deus, não. Ele era homem. Mas qual era a proporção? 100% Deus e 100% homem. 100% homem. Tem uma expressão técnica em teologia que a gente usa para definir isso, né? Você se lembra dela? Que Deus era espírito humano, pessoal e divino. Não, 100% Deus, 100% homem. União dessas duas naturezas. Divina e humana. Divino e humano. Mas qual é o nome desse termo? Você lembra? Termozinho estranho para nós. Mas é união hipostática. Hipostática. Se os irmãos aí tiver alguma irmã grávida para ter uma menina, é um nome bom. Entendeu? Uma sugestão boa aí que você pode retirar da Bíblia, né? Mas está na Bíblia isso? Essa palavra? Não, né? Não. Tá não. Então, mas dá um nome bonito, não dá? É bonito. Se tiver, você tem uma filha, né? Não colocaria. É? Não colocaria. Não colocaria? Não. Mas é um nome bonito, né, irmãos? Agora, depois de falar um pouco sobre Cristo, eu gostaria de falar sobre o Espírito Santo. Pneumatologia, né? Pneumatologia é a parte da teologia que estuda sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus, sendo ele a terceira pessoa da Trindade. Sendo ele a terceira pessoa. E qual o papel que o Espírito Santo exerce? Consolar e iluminar. Né? Consolar, iluminar, convencer o homem também. Pecado, né? Da necessidade do juízo. Mas tem uma coisa que eu acho interessante quando a gente fala do Espírito Santo, que é a obra que ele realiza na igreja. Que obra é essa? Capacitar, né, o crente para a edificação da igreja e na distribuição dos dons. A distribuição dos dons. Quem diz o dom é a pessoa ou é o Espírito Santo? Perdão, não entendi a pergunta. Quem diz o dom que... eu queria ter tal dom. O Espírito Santo. É o Espírito Santo. Isso. É ele quem capacita a igreja. De acordo com a vontade dele, distribuindo os dons. E esses dons são distribuídos para quê? Capacitar o crente para a edificação da igreja. Capacitar o crente para a edificação da igreja. Que texto, que passagem você lembra aí agora, nesse momento, para dizer que o Espírito Santo é uma pessoa? Porque a gente sabe que muitos veem o Espírito Santo como uma energia que emana de Deus, como uma força, e não veem como uma pessoa. Que texto da Bíblia você lembra que traz essa referência? No palavra quando diz que ele sente ciúme, né? O Espírito sente ciúme das nossas vidas. Que ele sente ciúme de nós, né? Que ele sente ciúme de nós, né?
poderia sentir esse homem se não fosse uma pessoa, né? Então isso está ligado a um ser. Isso. Um ser que sente ciúme. Isso. Também se entristece, né? Se entristece. Esse entristecer também nos traz essa imagem. Agora, esse Espírito Santo, ele só age na vida do crente ou ele age na criação como um todo? Na criação. Na criação. Presente na criação. E qual é a diferença, vamos dizer, da atuação do Espírito Santo no Velho Testamento e no Novo Testamento? No Velho Testamento, como se observa na vida de Sansão, a palavra diz que, Juízes capítulo 11, se não me falha a memória, que o Espírito de Deus havia se retirado dele, né? Então no Velho Testamento mostra o Espírito Santo visitando o homem, né, entrando e saindo do teu corpo. E no Novo Testamento, como Jesus sobe ao céu, ele fala: irei, mas enviarei Consolador, que é o Espírito Santo que ficará entre vós, né, e em vós. Então hoje o Espírito Santo habita no homem sem se retirar dele. Antigamente no Velho Testamento, o Espírito Santo vinha, cumpria uma missão e se retirava. Hoje não. Não. Ele habita. Se hoje recebemos o Espírito Santo, ele não se retira mais. Ele não permanece na vida do crente. Às vezes a gente, à frente da igreja do Senhor, a gente vê pessoas que agem como se o Espírito Santo não habitasse nelas. Nós sabemos que o Espírito Santo é aquele que traz a convicção do pecado. Se o Espírito Santo saísse e voltasse, isso daria a entender que a pessoa é salva e perde a salvação. Isso. E você acha o quê? O homem não perde salvação. O salvo... Quem é salvo, uma vez salvo, sempre salvo. 1 João capítulo 2 e o capítulo 3 vai deixar bem claro isso, né? Quando a palavra fala que ser humano, se ele realmente é salvo, né, ali vai fazer uso dessa expressão, ele não vive mais na prática do pecado. Então, se existe hoje um crente que vive na prática do pecado, é porque na verdade ele ainda não foi salvo, não que ele perdeu a salvação. Correto, ele não perde a salvação. Uma vez salvo, podemos entristecer o Espírito Santo, calar o Espírito Santo, mas perder a salvação não. Às vezes é difícil entenderem isso. Às vezes é difícil a gente mesmo entender isso, mas é necessário. Uma vez salvo, sempre salvo. Sempre salvo, porque o Espírito Santo aí age como o quê? Ele está no homem, convencendo o homem do pecado, regenerando. A expressão é que ele é um selo. Um selo. O Tito, capítulo 3, se não me engano, no versículo 5, fala da regeneração, né? Em Efésios vai falar que ele sela, né? Ele está ali, aquele homem está selado por ele, né? Então, não vamos encontrar no Novo Testamento algo que possamos nos basear dizendo que o Espírito Santo visita e se retira do homem, como no Velho Testamento, né, era encontrado. Correto. Agora, só para falar mais um pouquinho sobre Trindade, você pode citar alguma passagem que... Sabemos que Trindade não existe essa expressão na Bíblia, mas você pode citar alguma passagem que revela a Trindade no Novo Testamento? No livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19, né, o Senhor diz: ide fazer discípulos e vos batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, a bênção apostólica também irá apresentar, né, a Trindade. Também o batismo de Jesus, né? O batismo de Jesus, onde a pomba desceu como ali, representando o Espírito Santo, e o Senhor falando: esse é meu filho amado, de quem me comprazo. Amém. E o homem? A gente está falando de Deus, Cristo, Espírito Santo, e o homem nisso tudo? O homem foi o quê? Foi criado por Deus? Não foi? Como é que é isso? O homem foi criado por Deus. Ele é a imagem e semelhança de Deus? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Em que sentido isso? Caráter. O homem foi criado à imagem e semelhança para ter um caráter parecido com o de Deus.
Está relacionado àqueles atributos morais, né? de Deus, que ele compartilha. Quer dizer que Deus não parece comigo, tem pouco cabelo, gordinho, não tem nada disso. Não. É somente atributos morais, né? Então, quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele está dizendo que o homem teria atributos semelhantes a ele, mas não é um aspecto físico. Não. Quando Deus criou o homem era perfeito? Perfeito. A palavra, né, apresenta um homem justo e santo. E conta pra gente o que aconteceu nessa caminhada. Por que nós não somos mais perfeitos? Por causa do pecado, né? Que entrou ali no Jardim do Éden, né? Através da desobediência do homem. Aí esse homem criado à imagem de Deus agora começa a passar por algumas deformações. Né? O homem, ele passa a deixar de ser a imagem e semelhança de Deus. Ele para de ser a imagem e semelhança de Deus. Porque o pecado vai destruindo essa semelhança de Deus em nós, né? Agora, se esse homem que perde essa semelhança com Deus, o que ele precisa fazer para se aproximar de Deus, para se religar a Deus de novo? Né? Como a própria palavra utilizada pelo pastor, religar. Né? Jesus Cristo, ele veio com esse propósito, né? De restaurar essa imagem do homem, de fazer com que o homem venha abandonar essa vida pecaminosa e voltar a ser aquilo que já era o plano de Deus para a vida dele, né? Se tornando novamente a imagem e semelhança de Deus. Isso se dá através de uma entrega, através do sangue de Cristo, né? Derramado ali pelos nossos pecados, né? Através dessa crer na palavra de Deus, de obedecer a palavra de Deus, de mudar realmente de caminho, de uma conversão. Ter Cristo como Senhor e Salvador. Isso. Correto. Esse homem, uma perguntinha boa, ele é formado de quê? Quais são as partes que formam o homem? Corpo, alma e espírito, dependendo da visão, né? Corpo, alma e espírito. Isso é o quê? Tricotomia? Corpo, alma e espírito, tricotomia. E a outra? Dicotomia. Mas em qual você acredita? Dicotomia. Corpo, alma e alma. Entendeu? Já faz mais de 10 anos e até hoje eu não respondi essa para ele. Entendeu? Mas o Anderson foi corajoso e definiu seu ponto de vista. Porque eu não tinha ainda me definido, mas como ele não voltou a me perguntar mais, eu também não respondi a ele. Então você acha que é corpo e alma, né? Isso. A alma está dentro do corpo do homem. A alma é a sede de quê? As emoções, da vontade, né? Onde se encontra esse desejo do homem de busca ligado à alma do Senhor, né? Agora vamos lá. Você disse que o homem pecou. Qual é a origem do pecado? O egoísmo. O egoísmo, o desejo de ser. O desejo de ser. O 3 apresenta muito bem isso, né? Quando a própria Eva diz para a serpente que ela não poderia tocar naquele fruto porque era proibido, mas a serpente falar para ela que ela seria como Deus, conhecendo entre o certo, o errado, o bem e o mal, despertou nela o desejo de comer daquele fruto. Então, o egoísmo ali trabalhou. E a origem, né? Trabalhando melhor a pergunta do pastor, a origem do pecado se deu no céu, né? Com Lúcifer e depois no jardim com Adão. Quais são, você poderia citar pelo menos 2 consequências do pecado para a humanidade? A separação, né, de Deus, a expulsão do jardim, né, a morte, né? Leva o homem à condenação. Isso aí. Eterna, né? E existe algum pecado que não tem perdão? Blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é isso? É quando você atribui a obra de Deus a demônios. Né? Jesus, Lucas capítulo 11, né? Onde ele faz uso dessa palavra,
quando ele estava ali expulsando demônios e falaram que ele expulsava em poder de Beelzebub, né? E ele diz isso, que o que ele estava fazendo em poder de Deus estava sendo atribuído a um demônio, né? E ele traz essa palavra que há pecados que não tem perdão, né? Que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Na realidade, os teólogos até hoje não chegaram a um consenso sobre essa blasfêmia, né? Muitos vão dizer que é negar a obra do Espírito Santo na nossa vida, não aceitando, não reconhecendo-se como pecador. Também é uma visão mais aceita até. Você concorda também com isso? Eu concordo porque eu acredito da seguinte forma, né? Tenho liberdade para poder colocar a minha visão, né? Tudo que eu creio. E eu acredito que se esse homem que atribuiu a obra de Deus a demônios, se ele morre sem antes reconhecer que ele estava errado em relação à sua opinião, aí sim para esse homem não tem perdão, porque ele não andou em busca do perdão, né? Porque ele teve o tempo, mas abriu mão desse tempo, né? Perdeu sua vida sem voltar atrás. Então você entende que a blasfêmia é mais não aceitar a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Isso aí. A gente está falando sobre pecado, né? Aí a gente vai para salvação. Você chegou a falar que o homem precisa crer e aceitar Jesus como seu Salvador, mas a salvação é um ato ou é um processo? A salvação é um ato. Um ato. Por que ela é um ato? A salvação, se no momento que eu ouvi a palavra do Senhor, eu acreditei, né, naquela palavra, eu recebi aquela palavra na minha vida, na mesma hora vai vir a salvação para a minha vida. Se a minha entrega a Deus é verdadeira, no mesmo momento serei salvo. Isso não vai acontecendo. Não é depois do batismo? Não depois do batismo. Nem depois de frequentar a classe Novos Decididos com o pastor Paulo? Também não. Também não, né? Então não é um processo, é um momento, é um ato, é naquele instante. E se falar de salvação, o que você entende como processo na salvação? Olha, todos os dias, a pergunta do pastor está nesse sentido, todos os dias a gente precisa buscar nos salvar, né? Porque todos os dias a gente precisa fugir da aparência do mal, né? E é santificação, no caso, né? O processo seria a santificação. É dia após dia fugindo da aparência do mal. E quando você vai ser perfeito? Só no céu. Só no céu. Você é mais santo que o pessoal da sua igreja, da congregação? Só na glória. Nós vamos estar lá na mesma posição. O pessoal sabe que você erra também, não sabe? Sabe, com certeza. Sabe que você é humano, né? Com certeza. Você não é o super-homem. Não. Por mais que alguns tentem, pensem que são. É verdade. Mas não é o seu caso, não. Não. Graças a Deus que não. Isso a gente precisa ter essa certeza, né? Que nós também, como líderes, nós também precisamos da graça do Senhor. E precisamos desse processo de santificação dia após dia. Ser salvo, o que você poderia dizer como ser salvo? O que é ser salvo? Salvo de quê? Salvo para quê? Salvo, né, vamos botar, das trevas para a luz. Salvo para poder fazer a diferença, né, para poder resgatar vidas que ainda se contam perdidas. Salvo daquela vida de perdição, a vida que estava caminhando as minhas trevas, né? Salvo da perdição, salvo do inferno. E quanto custa a salvação? O que você tem que fazer para ser salvo? Apenas aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Apenas aceitar Jesus. Não tem que pagar promessa, não tem que dar cambalhota, nada dessas coisas. Não. Quem pode ser salvo? Entendi a pergunta. Quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? O homem. Todos ou só alguns? Todos os homens podem ser salvos. Jesus veio para todos. Mas não existe alguns que Deus já escolheu para condenação eterna, não? Não creio nisso. Não creio nisso. Todos têm a oportunidade de serem salvos. De serem salvos. Precisa crer. Aceitar, precisa crer na palavra de Deus. Aceitar Jesus como Salvador, né?
reino de Deus. O reino de Deus é um conceito, né, precioso para nós como cristãos. No seu entendimento, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é toda a igreja espalhada no mundo inteiro, todas as pessoas que já deram esse passo em suas vidas, né, de receber Jesus como seu Salvador. O reino de Deus é a igreja do Senhor concentrada na terra e no céu, né? Esse é o reino de Deus. O reino de Deus é estabelecido geograficamente ou ele é estabelecido na vida do homem? Olha, esclarece um pouco mais essa pergunta. É porque alguns ramos do cristianismo vão dizer que o reino de Deus às vezes está localizado. Como alguns têm uma cidade, diz que essa é a cidade santa, ali é o reino de Deus, aquela terra ali. Então o reino de Deus, ele é físico ou ele está no coração do homem? Está no coração do homem. Está no coração do homem. Então onde você for, o reino de Deus está ali comigo. Está ali sendo estendido através do seu trabalho, né? Por que é necessário que o homem se reconcilie com Deus? Só para a gente terminar com relação ao pecado e o homem. Porque somente assim o homem poderá ser regenerado, purificado dos seus pecados, né? Somente se reconciliando com Deus que ele vai conseguir voltar a ser aquilo que Deus planejou para que ele fosse, a imagem e semelhança do Senhor. Sem reconciliação, né, não vai haver o perdão, né? Sem que o homem queira se aproximar de Deus, queira entregar a vida dele ao Senhor, não tem como esse homem receber o perdão. Não tem como esse homem se tornar mesmo aquilo que Deus planejou para ele, né? Então, quando a gente é salvo, então, nós ganhamos a vida eterna. Isso. E vamos para onde após a morte física? Após a morte física, morar com Deus no céu. Morar no céu. E quem não é salvo? Inferno. Pregar sobre o inferno está meio fora de moda, não está não? Olha, necessário, né? Muito necessário, quanto mais em nosso tempo. Então, por mais que às vezes não tenha ocorrido no nosso tempo um outro tipo de evangelho, o evangelho que precisa ser pregado no nosso tempo é esse, né? O inferno existe e quem tem a maior intenção, né, com que o povo não venha acreditar no inferno é o próprio diabo, né? Então, se a igreja do Senhor não falar, não passar isso, se os pastores hoje levantados não transmitir isso para a igreja, o diabo ele vai ser bem sucedido já nessa sua intenção de fazer com que a humanidade não creia no inferno. Existe não é uma teologia nova, né? Mas é um ensino de um grupo que diz que a vida eterna é eterna, mas a condenação não. Que o inferno, as pessoas vão para lá, vão passar um tempo e depois se extinguem, vão ser aniquilados. Você entende assim ou você entende como também eterno? É vida eterna e morte eterna. Mateus capítulo 27, né? Que vai, se eu não me engano, que vai dizer sobre Jesus separando as ovelhas e os bodes, né? As ovelhas para poder morar com ele no céu e os bodes, né, que são aqueles que não aceitaram Jesus enquanto tiveram essa oportunidade para ir para o inferno que foi preparado para o diabo e seus anjos. Não foi para a gente, não. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Os homens estão indo para lá admitido. Foi preparado para o diabo e seus anjos. Falar em anjo, você acredita nisso? Com certeza. Acredita? Já teve uma visão de primeiro grau angelical? Não. Pelo menos não que você tivesse reconhecido como anjo, né? Qual é o papel dos anjos? Como que a Bíblia fala deles? Salmos 91, versículo 11. A palavra diz que aos seus anjos dará ordem ao vosso respeito para que vos guarde, né? E a palavra apresenta também o anjo como mensageiro de Deus, né? O anjo Gabriel, né? Cumpriu esse papel na vida de Daniel, cumpriu esse papel na vida da mãe de Sansão, na vida de Abraão.
e vai mostrar também o arcanjo Miguel, né, guerreando pela vida de Daniel, né, quando o mensageiro Gabriel ficou preso pelos demônios, né, no reino persa, né, e ele foi lá, foi enviado por Deus para poder guerrear. E no livro de Judas vai também mostrar Miguel guerreando pelo corpo de Moisés, né, onde ele entrega o corpo de Moisés ao Senhor. Então, são os textos difíceis da gente entender, né? Mas a gente entende que os anjos são enviados de Deus para cumprir uma missão aqui. Segunda vinda de Cristo, escatologia. Como é que você vê isso? Será que faz mais de 2000 anos que Jesus subiu? Será que ele ainda vai voltar? Com certeza, né? Isso não é uma lenda, não, pra gente... Não, até mesmo porque Deus não é preso ao tempo. Então faz mais de 2000 anos na nossa visão, né? Mas isso não significa muita coisa para o próprio Deus. E com certeza ele irá voltar, né? A palavra dele no livro de Mateus, capítulo 24, os discípulos questionaram, perguntaram a ele sobre isso, de quando se daria a sua vinda. E ele relata alguns acontecimentos que queríamos passar antes da sua vinda, né? E ele termina Mateus falando, né, sobre esta vinda, a qual ele diz que nem o filho do homem, né, nem os anjos do céu saberia quando que se daria essa vinda, mas que viria sim para resgatar a tua igreja. Essa segunda vinda, como que ela será? Ela vai ser observada por todos, né? Toda a humanidade irá contemplar a vinda de Jesus, né? Nos céus, né? Os céus irá se abrir, né? Iremos todas as nações contemplar a vinda de Jesus. Não são só 144 mil não, né? Não. Tem mais gente. Tem mais gente. Tá certo. E existem algumas correntes teológicas sobre essa questão de fim dos tempos, né? Você pode falar um pouquinho sobre as três principais? O pré-milenismo, pós-milenismo e o amilenismo. O pré-milenismo, que acredita que antes de ser reino milenar, Jesus irá voltar, irá reinar com o povo de forma física, né? Irá reinar com o povo na terra. O evangelho será pregado, e muito bem pregado nesse tempo. Acredita-se que vai haver um grande ganho, né, de almas nesse tempo. As pessoas, a paz irá reinar, né, essa visão pré-milenista. A visão pós-milenista, que já acredita que Jesus virá depois do milênio, né, e que a sua vinda não será de forma física, mas espiritual. E não acredita que esse milênio será literal, será 1000 anos, mas será algum tempo, né, que ele também irá reinar, e essa paz também irá reinar na terra. E a visão milenista, que Jesus, ele já vivemos, é a visão que já estamos vivendo esse milênio, né, que Jesus já veio, baseado lá em Mateus capítulo 12, versículo 23, se não me engano, que vai falar sobre Jesus amarrando o valente, né? E o valente guarda muito bem, né? Guarda muito bem armado todos os seus pertences, mas o Senhor enviou alguém mais valente para poder amarrar e dividir entre si os seus despojos. Então, na visão milenista, nós vivemos esse tempo, né? Que Jesus já veio, já amarrou esse valente, né? E que é o tempo que hoje nós vivemos. Então você entende, são três visões, né? Amilenista, pré e pós. Fica à vontade para você se comprometer. Qual é a sua? Olha, a minha visão, pelo menos, pastor, ou não, né? Eu até conversava com o meu pastor ontem sobre isso. Eu falei para ele que, estudando sobre o pré-milenismo e o amilenismo, tanto um quanto o outro te dá muita base, né? Então, com certeza, uma ideia que hoje tem, vou deixar bem claro isso aqui, uma ideia que hoje eu tenho, ela pode ser mudada, né? Amanhã, através de estudos, eu posso mudar a minha opinião. Uma coisa eu sei, pós-milenista, que é bem certo que você não entra. Não entro, né? Mas no momento eu creio mais no amilenismo, né? Corajoso, irmãos, não fugiu de nada, né? Eu estou encerrando a parte de teologia
E antes de entrar em eclesiologia, eu gostaria de abrir para os colegas pastores, se algum dos irmãos gostaria de fazer alguma pergunta ao candidato, esclarecer algum ponto, fique à vontade. Algum irmão gostaria? Então vamos seguir adiante. Amém. Amém, né? E se mantenha assim, tá, pessoal? Pede o pessoal, continue orando, continue. Meu irmão, eclesiologia. O que é igreja para você? O que significa esse vocábulo igreja? Igreja, ela é composta, né, de pessoas chamadas por Deus das trevas para a luz, pessoas batizadas biblicamente, né, conforme a palavra de Deus, né, orienta. É o corpo de Deus aqui na terra. É o corpo de Deus aqui na terra. Que outros nomes são dados à igreja local? Que outros nomes São dados à igreja local. Não entendi a pergunta. É um conceito, né, que para nós igreja é igreja local. Isso. Não existe a igreja batista. Existem igrejas batistas. Isso, igrejas batistas. Porque a igreja para nós ela é a representação local do corpo de Cristo. E aí outros nomes são dados, como igreja visível. Isso, a igreja triunfante, né? A igreja expectante, a igreja universal, a igreja militante também, militante, né? É aquela que está atuando. A igreja local seria essa igreja visível e militante. Isso. A igreja que já está na glória é a triunfante. A triunfante. Né? Tá certo. A expectante, né, que está aguardando. Está aguardando lá o momento, né, de grande julgamento. Nós estamos aqui num templo bonito. O templo é a igreja? Não. A igreja somos nós. A igreja somos nós. Então, igreja não é estrutura de estacionamento, prédio, salas para ensino religioso. Não. Isso não é igreja, né? A igreja sem os membros, o templo sem os membros é apenas um templo, né? Um salão. Prédio, um salão. A igreja somos nós. A igreja somos nós. Tem certeza disso, né? Tem. A igreja gloriosa, você já falou, é formada de todos os salvos em todos os tempos, né? Tudo isso. Agora, existem alguns nomes dados à igreja de Jesus Cristo na Bíblia. Em Apocalipse existem 2 nomes, noiva de Cristo, esposa de Cristo. E essa questão da igreja como a esposa de Cristo, como é que você enxerga isso? Olha, eu enxergo isso como uma relação íntima que nós precisamos ter com Ele, né? A noiva de Cristo, né, aquela que está se preparando, né, para poder um dia morar com Ele na glória. Eu acho que, na minha visão, quando se refere à igreja como uma noiva, aquela que precisa estar sempre preparada para poder receber o noivo, né, que é o próprio Cristo. Então, a igreja, Jesus Cristo. Jesus Cristo. E sobre quem ele fundou a sua igreja? Sobre quem ele fundou a sua igreja? Não. Existe um texto bíblico, mas não vou dizer aqui que ele fundou a sua igreja sobre Pedro. Com certeza não. Né? Porque ele fala que sobre essa rocha, né, construirei a igreja. O próprio Cristo. O próprio Cristo fundou a sua igreja. Sobre a afirmativa ali que Pedro faz. Não é sobre Pedro, Não, senão a gente teria que estar em outro lugar agora, né? Com certeza. Estaremos em outro templo. E as igrejas de Jesus deixarão de existir no mundo enquanto Cristo não voltar? Se as igrejas deixarão de existir no mundo enquanto Cristo não voltar, não, elas não deixarão de existir. Não deixarão, sempre existirá, né? Isso. E quem é que manda na igreja? Jesus, ele é o cabeça da igreja. Não é o pastor, não? Não é o pastor? Não é aquele irmão, membro, fundador? Não, por mais que tente, mas não são não. Não são não. Quem manda é Jesus. É Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. E quais são os oficiais que
a Bíblia estabelece para a igreja do Senhor Jesus? Diáconos e pastores. Diáconos e pastores. Para que existem diáconos? O diácono, ele cuida, né? Vou botar assim, qual o termo que eu poderia estar fazendo uso aqui? O diácono, ele vai ser o braço direito, né, do pastor dentro da igreja, né, que vai estar ajudando em algumas funções, vai estar auxiliando em algumas visitas, né? E como na nossa igreja, na ceia, o diácono tem o papel dele, né? Então o diácono é esse braço direito, essa pessoa que está sempre preparada para ajudar. Pelo menos essa precisa ser a função do diácono. Tem uma expressão antiga que é muito usada para se definir o trabalho dos diáconos, é que eles cuidam da mesa, né? Isso. Quais são as 3 mesas, você lembra? Não, pastor. Não lembro. Não. É a mesa do Senhor, do pastor e dos pobres, né? É uma definição mais antiga. Mas você vai querer que nas suas futuras igrejas existam diáconos? Não, com certeza. Com certeza. Com certeza. Você não vai embarcar aí numa moda agora que não precisa de diácono na igreja. Não. Com certeza não. A gente precisa, né, da ajuda. A gente precisa, são servos fiéis do Senhor, né? Isso. E o pastor? Qual o papel do pastor? O papel do pastor, cuidar, né, do seu rebanho, né, como Ezequiel, capítulo 33, né, que vai falar sobre esse papel do pastor, né, quando o pastor ele precisa apacentar as suas ovelhas, o pastor precisa orientar as suas ovelhas, precisa disciplinar, ensinar, instruir dentro da palavra, né? Então esse vejo como um dos papéis principais do pastor. Na Bíblia nós encontramos alguns títulos que são dados aos pastores, como bispos, presbíteros, anciãos, e hoje a gente tem uma moda aí de Apóstolos. De apóstolo, patriarca. Daqui a pouco vão criar até serpente. É verdade. Entendeu? Como é que você entende isso? Existe essa hierarquia? Não existe? Como que você vê? Olhando pelos dons, né? Naquele tempo havia eram alguns dons espirituais, de apóstolos, de mestres, de pastores. Só que os apóstolos daquele tempo são muito diferentes dos apóstolos do nosso tempo. Até o apóstolo Paulo, ele não se via digno de ser chamado apóstolo, e sendo grande homem, né, grande evangelista, né, naquele tempo, um homem que deu sua vida pelo evangelho, mas se não via digno de ser chamado de apóstolo. E hoje isso tem sido um pouco distorcido, né, porque quanto mais Deus te dá, mais Ele te cobra, né, mas hoje há uma visão distorcida em relação a isso. Hoje o apóstolo ele é servido, né, e pouco serve. Pouco serve. Existe na Bíblia alguns requisitos para que a pessoa seja pastor ou para que a pessoa seja diácono. Alguns requisitos aí que a gente pode lembrar é a questão de tem que ser sóbrio, não pode ter língua dobre, não pode... Filipenses 3:2, né? Não pode ser marido de uma só mulher. Marido, né? De uma só mulher. Instruído para ensinar, né? Buscar, como se colocou, ser sóbrio, né? Diligente. É com pesar que eu faço a pergunta para você. Então não faça, se é com pesar. Não, é com pesar, mas eu quero ouvir de você e gostaria que todo mundo ouvisse também. Nós temos visto, e não é de hoje, muitos pastores, às vezes com uma atitude errada em seus corações, encobrindo pecados, levando igrejas a divisões. No seu caso, na sua vida, o que você faria se por um momento, durante a sua caminhada, e eu tenho certeza que isso não vai acontecer, mas se acontecesse, qual seria o seu pensamento com relação ao ministério? Você deixaria, você continuaria?
Entendeu? De uma forma prática, até para te orientar. Em que casos você olharia para si mesmo e diria: eu não tenho mais condição de pastorear? Olha, pastor, até mesmo, né, eu sou contra essas divisões, né? Às vezes um amado que sai de uma igreja abre uma outra, só que se a razão da tua saída não se deu por debaixo da bênção do teu pastor, foi por uma questão de rebeldia, briga dentro de igreja, e esse sai levando com ele alguns membros e abre um outro ministério, eu não consigo enxergar ainda hoje isso como bênção, né? Então é uma coisa que foge da minha mente, né, para a glória de Deus eu não tenho isso em mente, né, como o senhor colocou, é algo que nem longe passa na minha mente. Eu creio que se um dia eu vier tomar uma atitude dessa, antes de dividir, eu já abandonei o Senhor, entendeu? Porque debaixo da visão de Deus, eu acredito que Deus ele não está junto com essas coisas não, ele não concorda com isso, né? Então, se ele não concorda, muito menos eu, né? Nós estamos aqui para somar e não para dividir, e quanto mais quando essa divisão se dá através de briga, né? É melhor você sentar e colocar e ver onde está o erro e buscar conserto, do que partir para uma divisão. E no caso, saindo da divisão e falando de pecado mesmo, quais pecados você considera que a pessoa não teria mais condição de estar à frente de um ministério? Quais pecados que eu considero que a pessoa não teria condições de estar à frente do ministério? Pastor, na minha visão, eu creio que se você já está envolvido em algum pecado, o ideal seria você se policiar e buscar se afastar dele, né? Independente se o pecado causa escândalo para as pessoas, eu creio que sou eu com Deus, né? Então, se tem alguma coisa que eu faço, que as pessoas à minha volta não têm conhecimento disso, eu preciso me consertar, né, e não viver nessa prática. Não é o pecado do adultério que vai me afastar do ministério, não é o pecado de roubar e chegar ao conhecimento da igreja que vai me afastar do ministério, porque até chegar a esse ponto, sinal que eu já estou envolvido em muitas outras coisas erradas. Se eu tenho você já está afastado de Deus, né? Está entendendo? Então, se o Espírito Santo de Deus é que me convence do pecado, para me chegar a tal ponto, antes de pecar eu já planejei, então eu já estou errado, então eu estou precisando me aproximar mais de Deus, né? Estou precisando me encher do Espírito Santo, buscar conserto. Então eu não consigo enxergar assim, não. Se um dia vier a acontecer tal coisa, aí me afastaria do ministério. Não. Aquela coisa que a gente tem como mínima, para Deus é pecado como adultério, né? Então esse mínimo, na nossa visão, nós precisamos nos afastar desse mínimo, porque para Deus é a mesma coisa, né? Porque então, é um crescente, né? Isso. Amém, amém. Vamos mudar para um assunto mais brando. Disciplina na igreja. O que você entende? Quais são as formas de disciplina? Como que a disciplina deve funcionar na igreja? Olha, a disciplina, também baseado no livro de Mateus, né? Mateus, né, nos instrui em tudo. A gente precisa sentar, se há algum problema acontecendo com a congregação, com a igreja, é necessário que primeiro o pastor se aproxima dessa ovelha, ele mais um, servir como testemunha, chamar essa pessoa, tentar fazer com que essa pessoa venha reconhecer o seu erro, né? Se caso não houver esse reconhecimento do erro, se a pessoa insiste em continuar naquela prática, nós vamos estar levando isso para a igreja e ver qual vai ser a decisão da igreja em relação a essa pessoa. A pessoa insistiu em ficar uma coisa assim, né? A última coisa, o último caso, dependendo qual é a falha dessa pessoa, que é o caso da exclusão, ao qual eu tenho assim, como caso, pretendo eu como pastor, nunca precisar fazer isso em minha igreja, já que a gente vai lá fora, resgatar essa pessoa com a vida dela toda errada, com a vida dela toda torta, e depois você tem que pegar essa pessoa e jogar lá fora de novo, né? Então, se tiver condições de tratar dentro da igreja, vamos buscar tratar dentro da igreja. Então, seu entendimento é que a disciplina começa desde a parte do ensino, né? Desde a parte do ensino. É o que a gente chama de formativa, corretiva, e depois, no último caso, a disciplina cirúrgica, né? Que seria a exclusão. Mas é o último caso, né? Antigamente era às vezes o primeiro, né?
Às vezes não se tratava. E hoje a gente entende que precisa de um tratamento para todo mundo, né? Com relação àquilo que a igreja tem como ensino de Cristo para a prática, nós temos ordenanças ou nós temos sacramentos? Nós temos ordenanças. Ordenanças. Quais são as ordenanças? Batismo e ceia. Batismo e ceia. Qual é a forma do batismo? Que você respondeu na primeira pergunta sobre igreja, você disse que biblicamente batizados. Isso. Por imersão. Por imersão. Pelo menos a forma. Não há dúvida sua disso. Não. A palavra de Deus, Mateus capítulo 16, né, que vai apresentar o batismo de Jesus, isso mesmo? Acho que é antes do 16. Que vai mostrar Jesus sendo batizado por imersão, né? Entrando na água e saindo da água. E qual é o ensino que o batismo traz para nós? Qual o ensino? O símbolo que o batismo representa. Morte para o mundo, né? Sepultamento para o mundo e um novo nascimento para Cristo. Sem fazer juízo de valores, porque a gente sabe que não é isso que define a salvação, que a salvação não, o batismo não salva, né? Não salva. O batismo é para os salvos. Isso. E nós sabemos que o batismo para nós é memorial. Se um irmão de outra igreja chega para a sua igreja, não estou falando da igreja aqui de Travessão, que é o pastor Paulo que responde por isso. E sabemos que existem opiniões diversas no nosso meio, e isso também não é mais motivo de celeuma, divisão, briga, mas na sua visão. Você está pastoreando a igreja e vem um irmão de uma outra, que era de uma outra denominação, que não da mesma fé e ordem nossa, e chega e começa a se envolver com a igreja, e começa a se envolver com a obra da igreja, e depois chega para você e diz: pastor, eu quero ser parte dessa igreja. Como que você faz? Se esse irmão, ele foi batizado, o batismo dele se deu por imersão, né? Foi uma atitude dele, foi uma decisão dele, não vejo por que levar esse irmão ao novo batismo, entendeu? Independente se ele pertence a uma outra denominação que não seja batista. O seu entendimento isso seria isso. E com relação à ceia do Senhor, qual é a sua forma de ver a ceia? E a gente sabe que existem várias interpretações para a ceia. Qual é a sua? Como memorial. Como memorial. Comunhão do corpo de Cristo. O pão é pão, até ser mastigado, e o vinho é vinho até acabar, né? Isso. Não muda, não há uma transubstanciação. Não. Você não está mastigando o corpo de Cristo. Então é somente um memorial, um símbolo daquilo. Isso. A pessoa, após participar da ceia do Senhor, ela vai sair, vamos assim dizer, liberta de algum pecado, curada. Essa é a visão, né? Foi a visão de Martinho Lutero, com a consubstanciação, que por mais que não houvesse uma presença mística do Senhor na ceia, no momento que você ali fizesse uso do pão e do vinho, você acabava recebendo com isso também uma bênção. Mas não, a ceia para nós é apenas um memorial, né? Não, nós não recebemos, nós não vamos receber algo de Deus pelo fato de estarmos ceando, né? Para lembrarmos do sacrifício de Jesus na cruz pelas nossas vidas, para lembrarmos do preço que Ele pagou pelo nosso pecado, e também até que eu venha, né, aguardar a vinda de Jesus. Então a ceia, na minha visão, é essa, né? Ela não vem com ela somando nenhum tipo de bênção. Então, se o irmãozinho, um irmão está enfermo em casa, não tem podido ir participar da ceia, não vai levar lá para ele poder melhorar, não? Se esse irmãozinho que está enfermo em casa fizer muita questão de cear, nós vamos providenciar a conta da igreja para poder buscá-lo lá, para ele fazer parte da ceia, mas deixar bem claro para ele que, ceando ou não, o estado dele pode continuar o mesmo. As bênçãos do Senhor já estão sobre ele, isso, né? Aí. Com a ceia ou não.
Para fechar aqui, aí eu tenho que fazer essa pergunta agora como presidente da associação. Como que você vê o envolvimento da igreja nas atividades denominacionais, associação, convenção, participação até mesmo financeira? Como que você enxerga isso? Como que eu enxergo o envolvimento da igreja com a denominação? Movimento da igreja com a denominação. Olha, algo muito importante, né? Eu acredito que o senhor está querendo falar sobre a nossa visão sobre que tipo de governo exercemos dentro da igreja. Não é sobre o tipo de governo. Existem as associações, a convenção, isso. Associação regional, a associação que a nossa estadual, isso, né? A convenção isso. Fluminense. Você levaria a sua igreja a participar dos trabalhos, a se envolver ou não? Não, com certeza. Com certeza, eu até acho isso importante para nós como igreja, para nós como pastores, né? Procurar estar ligado, né? na associação, na convenção estadual, né? E tiver algum congresso e puder mobilizar a igreja para poder estar fazendo parte, vamos estar envolvendo a igreja nisso daí, com certeza eu vejo como algo muito importante. Importante. Eu já ia pular essa pergunta, mas você mesmo me cutucou. Eu já tinha fechado aqui e tinha pulado sobre forma de governo. Meu Deus do céu. Eu não tenho experiência de alguns colegas aqui, de tantos e tantos concílios, né? Mas é a forma de governo da Igreja Batista, como que é isso? Congregacional democrático, né? Congregacional. Onde a igreja ela tem todo o direito de opinar, né? A igreja onde é feita em assembleia, né? A igreja ela pode fazer as suas colocações, né? Tudo que é feito dentro da Igreja Batista, os membros é que vão dar essa palavra final, né? Porque a democracia, a forma democrática de trabalharmos com a Igreja Batista, na Igreja Batista. É tudo decidido no braço, né? Não entendi? É tudo decidido no braço, né? É, quase isso, né? No braço levantado, apoiando, aprovando, né, irmãos? Meus queridos, eu me dou satisfeito aqui com o candidato e abro mais uma vez a oportunidade dos colegas pastores que assim desejarem para perguntar algo ou pedir algum esclarecimento ao candidato. É a oportunidade. Pega leve, pastor. Vale comprar agora não. Só esclarecimento. Eu não sei se eu não entendi muito bem, mas eu gostaria que o irmão Anderson falasse um pouquinho mais sobre os tipos de disciplina, especificamente a cirúrgica, né? Que eu sei que às vezes no envolver do nervosismo não ficou muito claro. A igreja que você vai pastorear vai ter um momento que você vai excluir ou não? Não, pastor, eu não fecho essa ideia, né, como não excluir, havendo necessidade com certeza, né? Se aquela pessoa não está querendo chegar a um consenso, ela vai precisar ser excluída. Esclareceu. Mais algum outro irmão? Então eu quero convidar. Pessoal. Eu quero convidar o pastor Paulo, passando a palavra de novo para ele, e agradecer ao Senhor a oportunidade de estar aqui com a... Deus abençoe. O examinador já oportunizou a palavra a todos os presentes, então não vamos mais fazer isso. Então nós precisamos tomar uma decisão em relação ao exame do candidato. Pedir ao irmão Leandro, diácono irmão Leandro, que conduza o candidato irmão Anderson ali à sala ao lado. E o concílio então vai votar pela aprovação ou reprovação do candidato, e aí daqui a pouco nós vamos lá dar ao candidato a nossa decisão.
Antes eu gostaria de ainda registrar a presença de outros pastores que chegaram após a apresentação inicial. Pastor Haroldo, Félix, da segunda de Campos. Algum outro colega? Pastor Mário. Outro colega? Então aproveitamos para lá atrás, eu me esqueci o nome do querido colega. Gilson. Obrigado, querido. Obrigado a todos, colegas, pastores, os colegas pastores de outras denominações aqui de Travessão. Nós agradecemos todos os irmãos que atenderam o nosso convite, os colegas que vieram nos ajudar na realização desse concílio. Nosso muito obrigado a todos. Então, irmãos, esperamos dos amados proposta e apoio pela aprovação ou reprovação do candidato. Pastor Josias. Pastor Josias está aprovando. Então, proposto e apoiada a aprovação do candidato. Alguma outra proposta? Se não, vamos votar esta única proposta que é pela aprovação. Todos favoráveis pela aprovação do irmão Anderson Marques Barbosa, que levante muito suas mãos, por gentileza. Muito bem, podem abaixar. Se contrários tivermos, podem também se manifestar. Não tendo, então, está aprovado o candidato. Glória a Deus, né, irmã? Não vou deixar a irmã Ana Paula falar não, porque senão a gente não sai daqui hoje, né? Fique de pé um pouquinho, Ana Paula, só para apresentá-la rapidamente. A nossa igreja é uma congregação dentro do Parque Santuário, que é uma comunidade aqui de Travessão. E essa irmã, quando o irmão Anderson começou o trabalho ali naquela congregação, ela estava perdida nas drogas, completamente destruída, sem rumo, sem esperança. O irmão Anderson se aproximou dela e ela foi salva pelo Senhor Jesus Cristo. O irmão Eduardo é outro também, né, que também era viciado ali na comunidade, servindo ao tráfico, e pela instrumentalidade do irmão Anderson, Deus também o resgatou. Então Deus o tem abençoado. O irmão Anderson tem uma vocação muito especial nessa área de trabalho com pessoas viciadas. Inclusive trabalha numa casa de recuperação. Inclusive a coordenadora, por favor, se põe de pé, coordenadora lá da casa. Como se chama a casa, meu Eduardo? Eduardo, como se chama a casa lá de recuperação? Clínica Jeremias Márcio Gomes Fontes. Tem uma clínica que funciona ali onde funcionou o Hotel Pedra Lisa, mantido pela prefeitura de nossa cidade. Irmão Anderson e irmão Eduardo trabalham ali, são técnicos em reabilitação, têm feito um grande trabalho, Deus os tem usado ali. Então nós louvamos a Deus por isso. Podem estar sentados. Nós vamos então, irmão Leandro levou o irmão Anderson, vamos cantar um cântico para em seguida estarmos então encerrando o concílio. E quero convidar também a todos os pastores, seminaristas, caso temos um irmão ali, seminarista da Igreja Esperança, convidá-los para irmos até ali, a sala ao lado, darmos então a decisão ao candidato, e onde estaremos também participando do coquetel em louvor ao Senhor, né? E como uma gratidão aos irmãos, colegas que aqui vieram. Pastor Michel. Pode ser. Faça favor então, pastor. Quantos nós vamos cantar? Rimilson, cita um cântico para a gente, escolha um cântico para estarmos cantando. Te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que ainda vai fazer. Nós devemos agradecer ao Senhor. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço
agradeço, meu Senhor. Meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Cara querido, queremos lhe dar a má notícia. O irmão está aprovado, para a honra, para a glória do Senhor. Deus abençoe o irmão Anderson, Deus abençoe o pastor Anderson, abençoe a sua família. Por unanimidade o irmão foi aprovado, parabéns, Deus o abençoe. Amém. Pastor Gabriel, por favor, vem aqui, seja orando, encerrando assim o concílio, e convidamos a todos para o culto na quarta-feira de consagração do novo pastor Anderson. Então todos são convidados para estarmos aqui na quarta-feira, num grande culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Pai, nós te louvamos, porque foi o Senhor que fez isso. Amém. Coisa boa aos nossos olhos. Nós queremos te louvar pela vida do Anderson, pela vida da Igreja Batista aqui em Travessão. Obrigado pela vida do pastor Paulo. Obrigado, Senhor, por cada um que aqui veio. Queremos te louvar pela vida dos nossos irmãos queridos. Queremos te adorar e bendizer o teu nome, por isso que o Senhor fizeste no nosso meio. Muito obrigado, Senhor. Leve-nos em paz para os nossos lares, guardados e protegidos pelo Senhor. Proteja a vida do teu filho, use o teu filho com poder e graça agora como ministro do Senhor. Que o Senhor abençoe e cuide do teu servo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Sim, pastor. Ok, então na próxima segunda-feira, dia 17, haverá mais um concílio, e desta feita lá na Igreja Batista de Vera Cruz. O irmão Heraldo está ali, veio para convocar nós, pastores, para que lá estejamos, para concílio do irmão Amarildo, se Deus quiser, tá bom? Então, irmão Anderson, a irmã Júlia, sua esposa, o Lázaro vão estar nos conduzindo até ali, nós, pastores, família dos pastores, para um coquetel. E muito obrigado a todos, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.